Antes de nós viajarmos, o último domingo, nós estivemos tratando aqui com os irmãos sobre o caos, a sombra sobre o caos. O que é caos, o que é sombra, o que é luz? Nós estivemos olhando. Deus é luz, não há nele trevas nenhuma. O que é sombra? Nós vimos que o segundo versículo da Bíblia é uma catástrofe. O primeiro versículo da Bíblia é ordem. No princípio criou Deus os céus e a terra. Perfeito. Não tem nenhum problema. O segundo versículo, ele é impactante. A terra, porém, tornou-se sem forma e vazia. E havia trevas. Como é que essas trevas apareceram, se Deus é luz? Como é que essa terra se tornou tohu e vohu? Sem forma. Deus não criou a terra para ser caos. Ele criou a terra para ser habitada, Isaías 45. Como é que essa terra ficou assim? Houve um cataclisma, houve uma hecatombe. Essa palavra hecatombe significa a morte de 100 bois. É uma expressão hoje para uma tragédia. Uma coisa que aconteceu que a gente não sabe o que foi. Nas eras mais primitivas da Terra, Pember supõe que houve uma queda da estrela luciferiana e que gerou um caos. Pember é um dos mais profundos estudiosos de arqueologia, de paleontologia que a Inglaterra teve no século XIX, início do século XX. O que aconteceu para gerar caos e sombra? O que são sombras? Por que nós andamos escondendo da luz? Como escaravelhos, quando se levanta a pedra onde eles estão embutidos e que a luz brilha, eles saem correndo. Ou como camundongos ou ratos que se escondem com medo da luz. Por que nós temos medo de nos abrir diante dos outros? Por que a gente se esconde das pessoas? O padre Powell, John Powell, escreveu um livro muito interessante. Por que tenho medo de dizer quem sou? Por que tenho medo de dizer quem sou? Por quê? Porque as pessoas só me aceitam pela minha performance, pelo meu desempenho. Ninguém me aceita como eu sou. Então eu tenho que ser um executivo do comportamento, para que as outras possam me aprovar. E aí? Quem eu sou? Uma máscara que finge ser o que não é? Porque não posso ser o que sou, porque se eu não for o que os outros querem que eu seja, eles não vão me dar a aprovação? Eis o grande problema. E nós precisamos ser tratados. Na casa do nosso papai, do nosso Abba, não pode ter aprovação por desempenho. Senão fica condicional.
A graça deixa de ser graça. O amor incondicional passa a ser um amor condicional. Então, nós estamos querendo, junto com a igreja, levantar algumas questões básicas. O que é cristianismo e o que é humanismo? Onde o cristianismo difere do humanismo e onde o humanismo se parece com o cristianismo. Agora eu recebi um e-mail sobre a eleição que vai acontecer e um dos candidatos diz assim, ele é satanista. O que é um satanista? O vice da senhora Dilma é o pai do Marçal, que escreveu Filhos do Fogo, o Dr. Michel Temer. E aí pergunta, o que é um satanista? O satanista é um humanista. Como é que os satanistas vivem? Nutrindo-se de humanismo. Então, nós vamos aqui hoje caminhar um pouquinho nesse terreno que Jesus colocou diante de Pedro. Vamos ler Marcos 8, verso 33. Jesus, porém, voltou-se e, fitando os seus discípulos, repreendeu a Pedro e disse, arreda, Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Alguém disse que as piores mentiras são aquelas que mais se parecem com a verdade. As parecenças são perigosas ao serem vistas da penumbra. Muitos ingênuos acabam enleados com as teses humanistas, supondo que sejam iguais aos temas do cristianismo. Eu passei agora debaixo da mungubeira, que quando eu tinha 12 anos me pegou uma peça. No beco do Instituto Batista Industrial, lá em Corrente, no Piauí. Havia um vazio de uns 600 metros ou mais, onde havia uma mungubeira alta. A lua estava no seu processo de crescimento. E eu vinha da casa do sogro do meu irmão para a nossa casa por volta das 9 horas da noite. Debaixo daquela mungubeira, uma mão me chamava. Todos os fios possíveis de cabelos do meu corpo se eriçaram. Dar as costas para aquela mão que me chamava era impossível. E enfrentar aquela mão que de dentro da penumbra me chamava era impossível. Então eu fiquei paralisado. Mas ninguém aparecia. E o medo tomava conta. Até que, tomado por uma adrenalina, eu apanhei umas pedras e comecei a atirar as pedras diante daquela mão que me chamava. E nada mais era do que um jumento que mexia a orelha, deitado no chão,
E os fantasmas aparecem assim. Toda assombração, ela tem um fruto de medo e de uma irrealidade. Nós, nas aparências das sombras, somos tomados muitas vezes pela confusão. A gente começa a ver, mas isso aqui, vamos analisar, vamos parar. Viajava no interior do Piauí, com o meu irmão mais velho, ele montado numa mula muito boa e eu num cavalo meio mole. E ele andando bem na frente, de repente, aquele grito pavoroso. Eu sentei as esporas nesse cavalo e corri como pude. Aí ele disse: o que foi, Glênio? Eu digo: o que é isso? Ele disse: isso é a mãe da lua. E o que é a mãe da lua? A mãe da lua é um pássaro noturno que tem um canto que você viu, nada mais do que isso. Então ele foi um desmancha defunto na minha vida, desmancha fantasmas. E muitas vezes nós estamos hoje dentro da igreja e às vezes nem sabe porque determinada coisa, por que eu estou fazendo isso aqui? De onde procede isto? Jesus estava quase no final do seu ministério terreno quando fez uma pesquisa de Ibope a seu respeito. Os resultados mostraram uma salada de opiniões. Havia discordância entre o povo sobre qual dos profetas ele mais se parecia. E então Jesus perguntou diretamente aos discípulos: e vocês, o que acham deste assunto? Simão Pedro não hesitou. Não tenho dúvidas. O Senhor é o Messias, o filho de Abba. Jesus ficou pasmo e afirmou: só pode ter sido meu pai quem confidenciou este segredo. De fato, este tópico é tema de revelação. Neste quesito em particular, temos que concordar com João Batista em João 3:27. O homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dada. Era impossível que alguém olhasse para o Jesus histórico dizendo: é o Cristo. Quem que vocês dizem que eu sou? Então, nós temos uma questão. O que estava ali por trás daquela opinião? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que tu és um dos profetas. Jesus disse: mas quem vocês acham que eu sou? E Pedro dá aquela resposta fora de série: tu és o Cristo, tu és o Mexiac. Ele disse: não pode ter sido você, que isso aí não é seu, Pedro. Isso aí meu pai andou falando com você. Meu pai contou isso para você, porque é impossível você olhar para o homem Jesus de Nazaré e dizer: ele é o Cristo. É impossível. Não tinha condições. Simão não podia entender que Jesus era o Cristo. Ele não tinha condições. Não tinha condições. A confissão de Pedro o colocou numa posição de destaque, distinta, mas perigosa. Jesus lhe mostrou que, deste modo, ele havia se credenciado para receber as chaves do reino dos céus. Como porta-voz dos discípulos, ele depressa se tornou no porta-chaves das boas novas que abrem os portões do palácio real de Abba. Isto era demais para um simples pescador do lago da Galileia. Há um grande risco para quem se vê
grande. Deixa eu falar um negócio aqui para vocês. Pedro recebeu a chave que abria os portões dos céus. Jesus disse assim: eu também te dou as chaves. Foi ele o único apóstolo que pregou as 2 vezes, tanto para o povo de Israel no dia de Pentecostes, como para os gentios na casa de Cornélio. Ele estava abrindo a porta de entrada para o reino dos céus. A porta de entrada para o reino dos céus era a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, a morte e a ressurreição de Jesus. Nas 2 oportunidades, Pedro foi o instrumento que Deus usou. Mas Deus pegou um homem simples e colocou numa posição de destaque. E aí é o perigo. Quando você sobe no pódio e quer ser importante, todos nós temos que levar a cruz diariamente, porque todos nós, diariamente, somos assoprados com a ideia de grandeza. Todos os dias. Eu estou tomando uma medicação que é unha de gato, para artrose, dores. Passei uns dias sem tomar e a dor voltou. Eu estava comentando com o Joaquim e dizendo o seguinte: o médico disse que é para tomar todo dia. E eu vou tomar todo dia. E a cruz é também todo dia. Se você para de tomar, você incha. Se você não levar o morrer diariamente, daqui a pouco você está soberbo. É dia a dia e é hora a hora, é minuto a minuto. Porque nós somos invadidos a todo instante por uma ideia de que nós temos direitos, que nós temos valores. Afinal de contas, quem é você? Eu não sei se vocês sofrem, mas eu sou atacado a cada momento por uma ideia de importância, de reconhecimento. E Pedro estava agora em grande risco. Ele recebeu uma revelação, o Cristo, e de repente ele começa a querer dar ordens para Jesus. Logo em seguida, ao deslumbre petrino, Jesus passou a demonstrar aos seus discípulos pela primeira vez o seu verdadeiro plano como o Verbo encarnado. Vamos ler Marcos 8, 31. Então, começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes, pelos escribas, fosse morto e depois de 3 dias ressuscitasse. Preste atenção na palavra filho do homem. Não o filho de Deus, o filho do homem precisava morrer. Precisava ser rejeitado pelos anciãos. Que é isso? Pensou Simão. Vou já demover o mestre dessa tolice. Nós, judeus, estamos esperando o Messias, o Kaiser mundial. E eu lhe dei a bola nos seus pés para fazer o gol, mas ele vem com essa loucura de morte. Tenho que assessorá-lo nessa tarefa antes que cometa essa bobagem. Foi nesse clima e com toda a esperteza de uma sociedade secreta que Pedro chamou Jesus de lado e o reprovou com veemência. Pegou Jesus num cantinho e disse: espera aí, o senhor, de modo nenhum isto pode te acontecer. Pedro se precipitou, entrando numa fria,
Jesus mostrou que ele fora porta-voz de Satanás. E que esse tem como objetivo principal cuidar das coisas do homem. Segundo Jesus, Satanás é o patrono do humanismo e o promotor da humanização teosófica. O que é humanização teosófica? É a doutrina de que o homem é Deus. Que o Deus mora dentro de você. E que você tem que desenvolver o Deus que habita em você. O principal responsável por esse trabalho no mundo foi a Madame Helena Blavatsky, uma senhora que desenvolveu o pensamento, e depois dela vem Helena Baylor, e depois dela vem os humanistas famosos que criaram desenhos animados como He-Man. Esses desenhos foram feitos com o propósito de fazer com que as crianças se valorizem aquilo que se chama farmaqueia, feitiçaria, os poderes de Grayskull, a força da mente, para você poder conquistar as coisas e se tornar um herói. Isso está desenvolvido. E no meio evangélico, hoje nós temos grande parte da midiática, da evangelização da mídia, é usando os poderes de Grayskull. Não confundam Janes e Jambres com Moisés. Moisés, quando fez aqueles poderes, a realização, era pelo poder de Deus. Mas Janes e Jambres fizeram as mesmas coisas, pelos poderes de Hermes Trismegisto, das Pimandras, dos Asclépios. A Asclépios é o livro que fala do poder da Kundalínica, da cobra, da serpente. Os poderes que estão sendo usados hoje, o sujeito fica suado, passa um pano na testa e passa na pessoa e ela fica curada. E as pessoas ficam embevecidas e, em vez de adorar o Cordeiro de Deus, passam a reconhecer o apóstolo como a pessoa mais importante. Isso é humanismo. Isso faz parte, porque Satanás cogita das coisas dos homens, não das coisas de Deus. Corgitum é pensa, é avaliza, é analisa, é cuida do homem e das suas coisas, e não de Deus e da sua relação. Vamos definir bem esse negócio aqui, sem afetação. Humanismo é o que o ser humano sobrecarregado, querendo ser como Deus. Enquanto o cristianismo é Deus humildemente vivendo encarnado. Os dois padrões, porém, são opostos e irreconciliáveis. O problema é que o humanismo se traveste, muitas vezes, de cristianismo, para provocar o caos das sombras. A especialidade de Lúcifer é a falsificação global. O seu império é a casa das mutretas genéricas, onde tudo é artificial, dissimulado e acobertado. Seus secretários são imitações baratas dos ministros do Cordeiro. Mas, como dizia Paulo, em 2 Coríntios 11, 14, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não fique aí pensando,
É isso mesmo, é assim mesmo. Esse é o reino do fingimento, da falsificação. L. Nelson Bell sustentava que os cristãos precisam reconhecer o fato de que o humanismo não é um aliado na busca de um mundo melhor para viver. É um inimigo mortal, pois é uma religião sem Deus e sem esperança neste mundo e no próximo. O humanismo não tem nada a ver com o cristianismo. Ele propõe as teses do homem, não as de Deus. Um humanista disfarçado de cristão é difícil de ser detectado. Quero nesse estudo deixar dicas que facilitem aqueles que quiserem seguir as pegadas destas feras no campo da imitação. Elas estão infiltradas em todas as igrejas, mas camufladas. Como é que você vai saber se eu sou um humanista ou um cristão? Tem algumas maneiras. De vez em quando a gente precisa usar essas coisas. Dá uma cutucada. Como é que você sabe se é uma cobra, é uma serpente ou é um minhocuçu? Dá uma cutucada. Dá uma pegadinha que você percebe. Aí você vê a questão. O humanista disfarçado de cristão. Alguém já levantou a tese de que os humanistas podem imitar quase tudo o que Cristo ensinou por aqui, menos a humilhação. Eles conseguem, inclusive, falsificar muito bem a humildade. Todavia, quando são humilhados, viram bicho. Thomas Brooks garantia que as doutrinas humanas não têm poder para humilhar. Como é que a gente sabe? Dá uma surra no cara. Paulo, diante da surra, o que ele fez? Magoou? Não. Pelo contrário, cantou. Passou a noite cantando. Humildade não é a mesma coisa que humilhação. Nós estávamos conversando com uma parte da igreja, da diretoria da igreja, e nós estávamos clamando ao Senhor para que Ele nos dê humilhação, não simplesmente humildade, porque a humildade pode ser falsa. Ela pode ser um teatro. Na humilhação ninguém fica com cara de teatro. A humilhação nos pega no ponto nevrálgico. Eu posso fingir que estou humilde para você. E você me dá uma nota 10. Mas Deus, que conhece meu coração, Ele sabe que aquilo é apenas uma aparência. E vai mexer com isso, com a humilhação. E na humilhação é que a coisa vai doer. Não é na humildade. Eu posso fingir. Alguém já levantou a tese de que os humanistas podem... Assim, muitos ministros da igreja hoje são humanistas de carteirinha. Eles até se parecem com os pastores de Cristo. Mas basta um confete ateado, ou uma espetadela na costela, que logo aparecem os caninos arreganhados ou as unhas afiadas. Eles são como lobos em peles de ovelha, embora se nutram de elogios e se firam com menor alfinetada. Deixa eu contar uma história aqui. Você estava lá em Teresina agora, foi um congresso muito abençoado. Estava lá o Tonzinho. Tonzinho é o pastor Gineton, filho.
Ele me contou, ele estava com 17 anos de idade, 1,94 m por aí, 97 quilos, faixa preta de jiu-jitsu. A família dele toda é faixa de preta para cima, não sei. Tudo lutador, tremendo. O pai dele é uma fera. Aliás, o pai dele, outro dia, estava no banco, e está com 67 anos de idade. E estava lá no banco, chegou o ladrão, botou o revólver, assalto! Baixa todo mundo abaixou. Ele ficou olhando, o ladrão disse, é assalto! Ele, pum, sentou na barriga do ladrão, em 2 tapas. Aí ele disse assim, meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu sou pastor. Tomou o revólver do cara assim. São umas feras. O Tonzinho disse, eu cheguei a pedir, pastor Abuchaim, eu não posso dirigir o carro. Me leva lá naquela repartição para eu tirar um documento. E o pastor Abuchaim foi levar o Tonzinho. Aí ele disse assim, você se lembra do pastor Abuchaim? Ele não dava seta. Seta de carro para ele não existia. Ele chegava e saía. Aí, ele saiu no cara lá, sem dar seta, e fechou o cara. E o cara saiu de dentro do carro, mas bufando. O Tonzinho, quando o cara chegou perto do pastor Abuchaim para dar um tapa e xingar o pastor, xingando, dizendo os maiores palavrões, o Tonzinho foi e meteu a mão na porta e foi saindo aqui. O pastor Abuchaim bateu na perna dele e disse assim, meu filho, quando você morrer, Jesus vai lhe dar poder. Fica quieto. Porque disse, não se meta nesse assunto. Virou-se para o homem e disse assim, o senhor está irritado, é comigo, meu amigo? Aí é com você mesmo, velho. E aí deu aquele rosário. Ele disse, então o senhor me perdoe em nome de Jesus Cristo. Ele disse, quando ele disse isso, o homem caiu em prantos e sentou no meio-fio. O pastor Abuchaim saiu do carro, sentou do lado dele e foi falar do poder de Deus. Foi humilhado. Ele não agiu com humildade, ele foi humilhado. Mas ali tinha uma vida. A vida de Cristo. Que é diferente da humildade. A minha esposa estava num restaurante sexta-feira à noite. E ela estava sentada do lado, foi conversando com uma pessoa. Não, eu vou contar, meu bem, não tem problema não, é público e notório. E eu acho que o casaco dela tocou numa senhora do lado. O marido bateu no ombro da senhora com quem ela estava conversando. Diz essa senhora para se afastar de perto da minha mulher. A minha esposa disse, me desculpa, eu não queria ali. O que aconteceu? O casal ficou envergonhado. Se a gente vai reagir na base, fazer como o Papai Noel, vai fazer o quê? Vai criar problema. Vai criar problema. Não é que minha esposa é santinha, não. Tem nada disso a ver com... Tem nada a ver uma coisa com a outra. O problema é o seguinte, se Cristo está em nós, nós podemos ser humilhados. Eu nem sei onde eu estou.
A louvação pessoal é o combustível da religião humanitária. Aproveitando-se da carência nossa de cada dia, eles lambem suas vítimas como se fossem suas crias. Usam os confetes como moedas podres para comprar escravos baratos. Mas a melação é traventa. Ontem, pela manhã, nós tivemos um encontro aqui com o irmão Gary Enzo. Gary Enzo é aquele que tem criar filhos à maneira de Deus. E ele estava contando sobre os focos que entram no cérebro. Quando você aprecia uma criança com... Não é com elogio, não, é com adulação. Hein? Bajulação. Bajulação. Você faz um dano terrível sobre a personalidade dessa criança. Bajular pessoas é adoecer pessoas. Você tem que apreciar aquilo que lhe foi feito dentro do tamanho da idade dele, mas você não tem que bajular ninguém. Nem dizer, ó, você é o máximo. Isso é mentira. A minha filha hoje de manhã me ligou de fora e disse, papai, você é o pai mais lindo do mundo. Eu digo, oh, que mentira. Você pode dizer, minha filha, assim, papai, você é o pai mais querido do mundo, que eu vou acreditar para você. Mas o mais lindo é uma coisa tremenda, né? Mas ela disse, mas para mim é. Eu disse, tá bom, vamos acreditar nisso. Quando você chega para um irmão, você tem que incentivar esse irmão, mas cuidado. Cuidado com a bajulação e com a badalação em excesso. Oh, irmão, você é o máximo. Mentira! Você é o máximo dos pecadores. E Jesus é o máximo dos salvadores. E ele amou você furiosamente e quer salvar você. Mas cuidado com esse tipo de negociata. O seu mundo, o mundo da badalação, o mundo gira sempre em torno da estima pessoal, dos méritos, da premiação dos melhores. Tudo isso com a intenção de idolatrar as personalidades. Um homem se torna assim o centro deste universo e a medida de todas as coisas, sendo o culto voltado a ele mesmo e não a Deus. A adoração sai do altar e vem para o artista, para a plateia. Hoje, outro dia estávamos discutindo isso sobre louvor. Alguém diz assim, eu não gosto daquele cântico. Mas o cântico é para você ou é para Deus? Eis a questão. Mas eu não gosto daquele tipo de música. Peraí, é você que vai receber o louvor ou o louvor é dado ao Senhor? Hoje, o culto virou para nós, não para o Cordeiro. Na igreja, no tabernáculo de Davi, eles ficavam 24 horas por dia, era um coral a cada hora, diante da arca do Senhor, adorando de dia e de noite. Adorando a quem? Ao Senhor. O culto era para o povo não tem nada a ver com culto. O culto é para Deus. Aí eu não gosto daquele estilo, não gosto daquela música, não gosto daquele... Você não tem nada que gostar de coisa nenhuma. Você tem que amar o Senhor e viver para o Senhor. Pensar em Dr. José Mariano Lustosa, do Amaral Nogueira, cantando um hino que não conseguia afinar 2 notas. Um pendão real vos entregou o rei e a vós, soldados seus, corajosos, pois de tudo defender, marchando para o céu. Era assim que ele cantava. Mas Deus não aceitava o louvor dele só porque ele não afina?
Só porque a pessoa é desafinada, ele não pode cantar no coral de Deus? Para quem é o culto? De quem é o culto? O que nós estamos fazendo? Brincando de satisfação pessoal para nós? Olha, tem alguns aspectos importantes. Há o aspecto estético, que é muito lindo. Há o aspecto ético, que é muito importante. Mas o aspecto que vale é o noético. O que é esse negócio de noético? É o ser enquanto ser. Deus não está olhando o estético e o ético na sua aparência. Ele está olhando o que o seu coração tem. Quando chegou na casa para buscar o herdeiro do trono de Saul, porque Saul tinha pisado na bola. Chegou Samuel lá na casa de Jessé, e lá vem aqueles moços bonitos, e aqueles moços bonitos, e aqueles moços bonitos, e ele estava olhando a aparência, e Deus disse, para de olhar a aparência, eu não olho como o homem vê, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. O que você está vendo? Você está vendo aqui a forma desse homem bonitão? Esse homem bonitão já está rejeitado. Eu estou vendo o coração. Agora, eu não vejo coração. Você não vê coração. Você vê a casca. Mas Deus vê o coração. E Ele vai olhar o coração. E o meu coração eu não posso enganar ao Senhor. Eu posso enganar você. Eu posso enganar minha esposa. Mas ao Senhor não. Eu posso até me auto-enganar. Mas ao Senhor não. Mas só que o Senhor não me trata como os homens me tratam. Ele me trata com a sua graça. E Ele vai me quebrantar. E Ele vai usar de expedientes extraordinários para me levar ao quebrantamento, para quebrar o meu orgulho. Além da estratégia escravocrata jogada para abarcar carentes, há também uma toxina estrutural em razão de serem drogados por reconhecimentos. Os humanistas são viciados em honrarias. O que caracteriza um dependente de louvores é a sua mania por relatórios e a necessidade de uma exposição pública. Eles jamais oram num quarto fechado, não dão esmola sem tocar trombeta e não jejuam com fisionomia de festa. Eu estava falando com o grupo que a gente estava, nós precisamos jejuar, porque tem uma legião de demônios, de poder, que só sai com oração e jejum. Jesus disse isso. Ela estava tomando conta dos discípulos. Ele disse, esta corja, essa legião, só sai com oração e jejum. Eu digo, mas quando você estiver jejuando, meu irmão, escova a boca. Não dê bafo de urubu. Faça questão de botar alguma coisa para não parecer que você está jejuando. Para que teu pai que vem em secreto, veja que você está nessa posição. Quando você for orar, você fecha a porta do seu quarto. Não fique numa exposição para mostrar que você está jejuando. Ele disse, aquela turma que gosta de orar nas esquinas das ruas e nas praças para serem vistos dos homens, já receberam a recompensa. Quando você faz uma coisa e já pede a contabilidade para fazer o recibo espiritual, já perdeu o efeito. Quando você der uma esmola aqui, a mão aqui, a outra nem sabe. Foi isso que Jesus estava ensinando. Para quê? É Ele que estava vendo. É Ele que está vendo. O melhor de tudo é o anonimato. Não é o anão no mato. Mas também o anão no mato não há ninguém vai achar. Já é tão pequenininho. Outra marca interessante é a fome de mega.
O humanismo vive das cogitações grandiosas da raça humana, morando na encarnação da megalomania. O que ronda nos seus bastidores é a valorização da pessoa a qualquer custo. As profecias humanistas, dadas como certas, sempre se referem a uma grande obra destinada aos seus atores principais. A busca pela grandeza é uma das pegadas fortes nessa marcha humanista, mas desumana. Eu quero contar para vocês que eu estava uns 3 ou 4 anos aqui em Londrina e comecei a me reunir com um grupo de oração. E nessa reunião, uma profetisa começou a profetizar coisas grandes para mim. Só tinha coisa grande. E eu comecei a desconfiar, porque Jesus nunca prometeu coisa grande, não. Ele dizia assim: não temas, ó pequenino rebanho, porque o Pai agradou dar-vos o reino. Chamou de pequenino rebanho. E ela dizia: olha, eu tenho uma obra grande, uma obra grande, uma obra grande. E esse negócio de grande enche o coração da gente. A gente quer ser importante, quer ser visto. De repente, eu fui orar com ela um dia e ela disse assim: meu servo, eu tenho uma mensagem especial para você. Eu escolhi esta minha serva para ser seu guia. Mas foi tão bom. Eu estava de joelho, pulei, gritei: em nome de Jesus, não. Por quê? Porque no capítulo 23 de Mateus está escrito assim: um só é o vosso guia, o Cristo. Ora, eu escolhi essa minha serva para ser seu guia. Guia de quem? Não estou perdido? Eu já fui achado? Que história de guia? Sai em nome de Jesus. E naquele dia o Senhor me livrou desta coisa que é a mania pelo grande. Vai ficar no seu lugarzinho insignificante. Se o Senhor quiser te usar, Ele te usa. Se Ele não quiser te usar, Ele não te usa. Se Ele quiser pegar você e botar num lugar, Ele vai pegar. Se Ele não quiser, você vai ficar no seu lugarzinho, quietinho, satisfeito e feliz da vida, porque está dentro da vontade dEle. O cristianismo, irmãos, não é o conto da badalação do homem, mas a narrativa da humilhação de Deus, a fim de libertar a humanidade obesa da tendência de entronização. Foi motivado por este amor obstinado que Cristo disse: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses 2:8. Esta cruz é o habeas corpus do cristão. É a marca do cristão. Se o humanismo pretende exaltar a natureza humana, o cristianismo aparece com uma cruz sangrenta para esvaziá-la de todas as suas pretensões de distinção. Enquanto a horda dos dignatários marcha à caça dos troféus, os mendigos saboreiam as migalhas que caem da mesa no banquete da graça plena. Quem já foi aceito pela graça do soberano Senhor não precisa viver em busca de aprovação de quem não pode assentar-se no trono. Você já foi aceito, Ademir? Você já foi aceito? Então, para que você vai buscar mais aceitação de quem? Outro dia eu tive que dar um ralho de mais velho, para uma pessoa dizer assim: eu estou aqui esforçando pelo meu galardão. Digo: para, criatura. Galardão é assunto do tribunal da graça de Deus. Para com essa mania de buscar assunto de tribunal, de galardão. Descanse-se na suficiência de Cristo. Ele é pleno. Lógico,
neste mundo, se você quiser alguma coisa, tem que desempenhar. Mas no mundo da graça, ele já foi providenciado em Cristo Jesus. A fé cristã não requer a anuência dos homens, uma vez que ela já obteve a aceitação divina. Paulo não se evadiu do campo de batalha, nem se vendeu por menos, quando disse em Gálatas 1:10: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Ou procuro agradar os homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Quem você está procurando agradar? Homens? Você foi aceito? Eu sou aceito. Você é um amado? Eu sou um amado. Deus te ama? Ama. Ama de todo o coração? Ama de todo o meu coração. Ele vai me amar mais? Deus vai me amar mais? Não. Ele vai me amar menos? Não. Como é que você faz agora? Relaxa. Descansa. Espera. Confia. Você é aceito. Você é aceito. Foi uma coisa muito interessante. Nós estávamos querendo arranjar um jeito de falar com o chefe da CEPISA no Piauí, lá. E o homem, doutor Gregório, como eu vou falar com esse homem lá no Piauí, para tentar puxar energia para a minha terrinha lá no Piauí? Não tem energia elétrica. Tem agora luz para todos. Eu faço parte do todos. Eu quero um pouco da luz para todos. E aí, gente, eu queria falar com o doutor Gregório. Mas o doutor Gregório é muito importante, um homem lá muito grande. Tentamos, e aí, através de um outro, lá fui eu, às 5 horas da tarde, na CEPISA, para falar com o doutor Gregório. Entrei na sala com o meu irmão, que tem 80 anos. Sentamos ali. Quando aparece o doutor Gregório, eu virei para o meu irmão e disse assim: esse aqui é parente, olha a cara lá. Pode saber que nós estamos no meio de uma família. Esse aqui não erra. A cara do tio dele lá. Ó. Ele disse assim: sou mesmo. Sou Paranaguá. Eu digo: acabou. Acabou a importância do homem. Virou matéria comum. É da mesma família. Eu estava esperando fazer um discurso, levei um negócio todo empolado para falar. Agora vamos sentar e vamos conversar sobre intimidade familiar. É assim a família de Deus. Quem é você? Eu sou membro dessa família aqui, ó, aceito por Jesus Cristo. Aí, acabou que o doutor Gregório virou Gregório. E virou amigo. É assim que Deus faz com a gente. Desmancha tudo e diz assim: você é aceito, viu? Você faz parte da família do Pai. Tira as prerrogativas de grandeza. Os humanistas alimentam-se das glórias deste mundo. A glória do cristão é a cruz. Paulo também sabia disto. Era este o seu modo de vida, revelado em Gálatas 6,14. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Só um ego sob o ultimato de Cristo crucificado pode suportar o assédio das glórias desta época, poluída pelo pecado da grandeza. Você pode agora ficar bem tranquilo no seu lugar, sabendo que você é uma pessoa aceita. Cristo crucificado
porém ressurreto, mais o velho homem crucificado com Cristo, igual a cristão. Cristo mais cristão, igual a cristianismo. Não eu, mas Cristo é a verdade esclarecida que nos alforria das algemas humanistas. Uma pessoa só é livre quando for livre de si mesma, de sua glória pessoal e da opinião das outras pessoas, quer positiva, quer negativa. Quando você e eu estivermos livres da opinião positiva de uma pessoa ou de uma opinião negativa, nós estamos vivendo no terreno da liberdade. Quando eu não precisar mais do elogio e nem tiver medo da crítica, eu estou caminhando num terreno mais livre. Quando a sua crítica não me prender mais, nem o seu elogio me conquistar, eu estou andando mais livre. Esse é o caminho do cristão. Cristo crucificado, porém ressurreto. Já passamos por ele. Tudo aquilo que é construído abaixo dos céus é construído muito baixo. A glória desse mundo oxida com o passar das estações. Se quisermos ser libertos, precisamos investir em algo eterno e significativo. O azinhavre toma conta dos metais e a entropia cuida do envelhecer o resto. Todas as coisas se empanam com o tempo. Tudo passa. Eu olhei uma colega minha de classe. Olhei para ela agora lá no Piauí e disse assim, mas coitadinha. Ela deve ter olhado para mim e disse assim, coitadinho. É que a gente só vê o outro, você não vê assim. Não é? O tempo passa para todos nós e ele é cruel. Ele deixa um sulco que é fundo. Mas eu vejo ela me vê, ela deve ter dito assim, mas como o Glênio está acabadinho. O tempo ele é cruel, meu irmão. Mas há uma coisa que não pode. O homem interior se renova dia a dia. E é isso que faz a diferença. O problema é que muitos de nós tentamos viver com os pés em duas canoas. Ora queremos nos portar como humanistas, ora tentamos nos apresentar como cristãos. Mas isto é impossível, exatamente por causa da glória. Para quem vai ser o detentor dela? Quem é o dono da glória? É para mim ou para o Senhor? Então, isso aqui que vai fazer a definição. Para quem vai? João, o evangelista, conta com exclusividade que muitas pessoas importantes do tempo de Jesus, vieram a crer nele, mas não o confessaram. Diz João 12:43. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Essa é uma questão muito importante para analisarmos. Para quem vai a glória em última análise? Não adianta fazer um discurso correto, o que nos interessa é o coração. E Deus não come bola. Pense nisso. Para quem vai a glória? Para quem vai a glória? Ficou magoado? A glória estava sendo depositada na sua conta. Veja esse pequeno resumo. Como identificar um líder cristão humanista? Como é que você vai identificar? O mundo é o seu ego. Vive em busca de louvores pessoais e é hipersensível, se contrariado. Não faz amigos, faz aliados. Não se preocupa com pessoas, mas com adeptos.
fazendo escravos com elogios baratos. Investe com insistência na valorização dos indivíduos, usando métodos que os façam sentirem-se importantes, mas não se importam com a salvação eterna e a real libertação das almas. Ele se utiliza de um evangelho falso para manter os sujeitos conformados e jamais conhecerem a verdade libertadora. É um ser viciado em honrarias e privilégios. Labuta em favor do mérito e nunca da graça. Vive para ser visto, adorado e reconhecido. Tem fome exagerada de grandeza e o seu desempenho visa sempre a sua glória pessoal. Tem um trono na cabeça e a política no coração. Deus é apenas um detalhe. Usa-o. Quer identificar? Leia isso aqui com cuidado, que você sabe. Você vai ver se o seu coração é isto ou o coração de qualquer pessoa. As sombras estão aí. E nós precisamos da graça do Senhor para sermos libertos. A mensagem que você acabou de assistir faz parte do Ministério de Comunicação Palavra da Cruz. Temos um grande acervo de estudos bíblicos em áudio e vídeo. Distribuímos também, gratuitamente, o jornal mensal Palavra da Cruz. Entre em contato conosco pelo fone fax 0 operadora 43 3322 3037 ou pelo e-mail com@palavradacruz.com.br. Visite-nos também pelo site www.palavradacruz.com.br. Graça e paz.